Ferdinand Ossendowski. Bestas, homens e deuses. O enigma do Rei do Mundo. O mistério dos mistérios, o Rei do Mundo. O reino subterrâneo. Parem, murmurou meu guia mongol num dia em que estávamos atravessando a planície perto de Tanganyika. Parem. Deixou-se cair do lombo do camelo, este logo se deitou sem que fosse necessário dar-lhe ordem. O mongol levantou as mãos à altura do rosto em sinal de oração e começou a repetir a frase sagrada, Om Mani Padme Hum. Os outros mongóis também desceram de seus camelos e começaram a rezar. Que será que aconteceu? Perguntava a mim mesmo enquanto observava em minha volta o verde brilhante do capim que se estendia até o horizonte, onde um céu sem nuvens recebia os últimos raios do sol. Os mongóis rezaram durante algum tempo, conversaram entre si, e depois de apertar os arreios de seus camelos, prosseguiram a viagem. Você notou como os camelos remexiam as orelhas de medo? Perguntou-me o mongol. E como o rebanho de cavalos na planície ficou imóvel? Você viu que até os carneiros e o gado deitaram-se no chão? Você notou que as aves pararam de voar, as marmotas pararam de correr e os cães emudeceram? O ar vibrava suavemente e trazia, de longe, as notas de uma canção que penetravam no coração dos homens, dos animais e das aves. O céu e a terra não se movem, o vento não sopra e o sol para sua trajetória. Num momento como esse, o lobo, que está se aproximando sorrateiramente dos carneiros, não continua no seu propósito de rapina, o rebanho de antílopes apavorados, para sua fuga precipitada, a faca cai da mão do pastor que está para sacrificar a ovelha, e o voraz arminho deixa de perseguir a confiante perdiz-alga. Todos os seres vivos ficam assustados e rezam, esperando que se cumpra seu destino. Foi o que aconteceu agora. É o que acontece toda vez que o Rei do Mundo, em seu palácio subterrâneo, reza procurando saber o destino dos povos da terra. Assim falou o velho mongol, que era um simples pastor, sem cultura. A Mongólia, com suas montanhas terríveis e nuas, suas planícies imensas cobertas pelas ossadas esparsas de seus antepassados, é o berço de um mistério. Seu povo, apavorado pelas tempestuosas manifestações da natureza ou acalentado pela sua quietude de morte, sente a profundeza desse mistério. Os lamas vermelhos e amarelos o conservam e o celebram poeticamente. Os pontífices de Lhasa e de Urga conhecem sua explicação. Durante minha viagem pela Ásia Central tomei conhecimento disso, pela primeira vez, o que não posso chamar de outra forma, o mistério dos mistérios. No início não prestei realmente muita atenção, porém percebi em seguida o quanto era importante quando comparei e analisei alguns testemunhos esporádicos, que algumas vezes estavam sujeitos a controvérsias. Os anciões das margens do Amil contaram-me uma lenda antiga a respeito de uma tribo mongol que, querendo fugir das exigências de Gengis Khan, foi esconder-se num país subterrâneo. Mais tarde, um soiote dos arredores do lago de Noganku mostrou-me a porta, envolvida de fumaça, pela qual se vai ao reino de Agartha. Por essa porta um caçador penetrou outrora no reino, e quando voltou contou tudo o que viu. Os lamas cortaram sua língua para que nunca mais falasse do mistério dos mistérios. Quando ficou velho voltou à entrada da caverna e desapareceu no reino subterrâneo cuja lembrança tinha tanto alegrado seu coração de nômade. Recebi informações mais minuciosas pela boca do Hutu Kitolele Pidjamara Pidinarabanchikuri.
Ele contou-me a história da chegada do Rei do Mundo quando saiu de seu reino subterrâneo, sua aparição, seus milagres e suas profecias. Compreendi então, pela primeira vez, que atrás dessa lenda, dessa hipnose, dessa visão coletiva, da forma como ela seja interpretada, ocultava-se não somente um mistério, mas uma força real e soberana que tinha capacidade de influenciar a vida política da Ásia. Foi a partir desse instante que comecei a fazer minhas pesquisas. O Lama Gelong, favorito do príncipe Chutumbeli, e o próprio príncipe descreveram-me o reino subterrâneo. Neste mundo, disse-me Gelong, tudo está num perene estado de transição e de mudança, os povos, as religiões, as leis e os costumes. Quantos grandes impérios e quantas brilhantes civilizações já desapareceram. Só não desaparece o mal, o instrumento dos maus espíritos. Já faz mais de 6.000 anos que um santo homem desapareceu com toda uma tribo no interior da terra e nunca mais reapareceu na superfície. Depois disso, porém, muitas pessoas já visitaram esse reino. Sakyamuni, Undurgegen, Paspa, Baberi e muitos outros estiveram lá. Ninguém sabe onde realmente ele se encontra. Alguns dizem que é no Afeganistão, e outros dizem que é na Índia. Todos os homens daquela religião são protegidos contra o mal, e dentro de suas fronteiras não existe crime. A ciência conseguiu desenvolver-se ali com toda a tranquilidade, e não existe ameaça alguma de destruição. O povo subterrâneo alcançou os mais altos degraus da ciência. Agora já é um grande reino que tem milhões de súditos que são governados pelo Rei do Mundo. Ele conhece todas as forças da natureza, lê em todas as almas humanas e no grande livro do destino. Ele reina, invisível, e mais de 800 milhões de homens estão prontos a executar suas ordens. O príncipe Chutumbeli continuou a explicação. Esse reino chama-se Agartha, e estende-se por todas as passagens subterrâneas do mundo inteiro. Eu ouvi quando um sábio lama chinês disse ao Bogdokan que todas as cavernas subterrâneas da América são habitadas pelo povo antigo que desapareceu embaixo da terra. Existem ainda vestígios na superfície da terra. Estes povos e estes domínios subterrâneos são governados por chefes que reconhecem a soberania do Rei do Mundo. Nisso não há nada de extraordinário. Você sabe que nos dois maiores oceanos do leste e do oeste noutros tempos encontravam-se dois continentes, a Atlântida e o continente de Mu. Eles foram engolidos pelas águas, mas seus habitantes foram levados ao reino subterrâneo. Aquelas cavernas profundas são iluminadas por uma luz especial que permite o crescimento dos cereais e dos vegetais e proporciona aos habitantes uma vida longa e sem doenças. Lá estão muitos povos, muitas tribos. Um velho Brahmane budista do Nepal estava cumprindo a vontade dos deuses, viajando para o antigo reino de Gengis Khan, o Sião, quando encontrou um pescador que lhe pediu que entrasse em seu barco e remasse sobre o mar. No terceiro dia chegaram a uma ilha onde viviam homens que tinham duas línguas e que podiam falar, separadamente, dois idiomas diferentes. Mostraram-lhe animais curiosos, tartarugas com 16 patas e um olho só, enormes cobras que tinham a carne muito saborosa, aves que tinham dentes e que apanhavam no mar os peixes que depois levavam a seus amos. Estes homens disseram-lhe que tinham vindo do reino subterrâneo e descreveram algumas de suas regiões. O lama Turgut, que me acompanhou durante a viagem de Urga a Pequim, deu-me mais informações.
A capital de Agartha é contornada de cidades onde moram os grandes sacerdotes e os sábios. Ela se parece com Lhasa, onde o palácio do Dalai Lama, o Potala, se encontra no topo de uma montanha toda coberta de templos e de mosteiros. O trono do Rei do Mundo está cercado por 2 milhões de deuses encarnados. Eles são os santos pandistas. O próprio palácio está cercado pelos palácios dos Goroski, que possuem todas as forças visíveis e invisíveis da terra, do inferno e do céu, e que tudo podem fazer pela vida e pela morte dos homens. Se nossa humanidade tresloucada quisesse uma guerra contra eles, eles seriam capazes de fazer explodir a superfície de nosso planeta, e reduzi-lo a um deserto. Eles podem ressecar os mares, mudar os continentes em oceanos ou reduzir as montanhas areias do deserto. Eles podem fazer as árvores, as sebes e a grama brotar, sabem transformar em moços fortes os homens velhos e fracos, e podem ressuscitar os mortos. Sem o nosso conhecimento eles passam em grande velocidade, sobre estranhos carros, pelos estreitos corredores no interior de nosso planeta. Alguns Brahmanes da Índia e alguns Dalai Lama do Tibete chegaram a escalar cumes de montanhas que nunca tinham sido pisados por pés humanos, e encontraram inscrições gravadas nas rochas, rastros de passos na neve e as marcas deixadas por rodas de viaturas. O bem-aventurado Sakyamuni encontrou no topo de uma montanha tabuletas de pedra com palavras inscritas que ele não conseguiu entender até uma idade muito avançada, e em seguida penetrou no reino de Agartha, de onde voltou trazendo algumas migalhas da ciência sagrada que sua memória conseguiu reter. Aí, em palácios maravilhosos de cristal, moram os chefes invisíveis dos fiéis, o Rei do Mundo Brahma, que pode falar com Deus como eu estou falando com você, e os seus 2 auxiliares, Maritma que conhece os acontecimentos do futuro, e o Maringa, que conhece as causas dos acontecimentos. Os santos pandistas estudam o mundo e suas forças. Às vezes os mais sábios entre eles se reúnem, e enviam delegados a um lugar que os olhos humanos jamais viram. Isso foi descrito pelo Tashi Lama que viveu há 850 anos atrás. Os mais altos pandistas, pondo uma mão sobre os olhos e outra sobre a nuca dos sacerdotes mais jovens, fazem-nos dormir profundamente, lavam seus corpos com uma infusão de ervas, imunizam-nos contra a dor, endurecem-nos como pedras, e depois de envolvê-los em tirinhas mágicas, começam a orar a Deus. Os moços, petrificados e deitados, de olhos abertos e ouvidos atentos veem, entendem e lembram tudo. Em seguida um goro se aproxima e fita-os longamente. Seus corpos levantam-se lentamente do chão e depois desaparecem. O goro fica sentado, com os olhos fixos no local para onde os mandou. Eles ficam atados com fios invisíveis à sua vontade, alguns deles viajam entre as estrelas, observando os acontecimentos e os povos desconhecidos, suas vidas e suas leis. Por lá eles ouvem as conversas, leem os livros, conhecem a sorte e a miséria, a santidade e o pecado, a piedade e o vício. Alguns misturam-se às chamas, conhecem a criatura do fogo, viva e feroz, e lutam sem parar, fundindo e martelando os metais nas profundezas dos planetas, fazendo ferver as águas dos geysers e das nascentes térmicas. Fundem as rochas e enviam as massas em fusão à superfície da Terra pelos orifícios dos vulcões. Outros ainda se misturam com as criaturas do ar, infinitamente pequenas, evanescentes e transparentes, e estudam o mistério e a razão de sua existência.
Outros mais deslizam até os abismos do mar e observam e estudam o reino das sábias criaturas das águas, transportam e espalham o bom calor por toda a terra, governam os ventos, as ondas e as tempestades. Noutros tempos viveu no mosteiro de Ardenides o Pandita Hutuktur, que veio da Agartha. Quando estava para morrer, falou do tempo em que, pela vontade de um guru, ele viveu numa estrela vermelha a leste, onde flutuou sobre um oceano coberto de gelo e voou entre os fogos acesos no interior da terra. Ouvi contar essas histórias nas yurtas dos príncipes e nos mosteiros lamaístas. Pela maneira com que elas me foram contadas, eu não tive a possibilidade de deixar transparecer a menor dúvida. Mistérios. Fim desse capítulo.